Olá, bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição falando de saúde. A Prefeitura de São Paulo confirmou uma morte por meningite na cidade. A capital já registrou 5 casos da doença. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou a morte de uma mulher de 42 anos de idade por meningite. Ela era moradora da região que abrange a Vila Formosa e o Aricanduva, 2 bairros da zona leste da capital. Esse é um dos 5 casos de meningite meningocócica do tipo C registrados no período de 16 de julho a 15 de setembro. Além dessa vítima, os demais casos foram registrados em um bebê de 2 meses e em adultos de 20, 21 e 61 anos de idade. A Coordenadoria da Vigilância em Saúde forneceu medicamentos preventivos para pessoas consideradas mais próximas, como parentes ou habitantes da mesma casa das pessoas acometidas pela doença. Também deve ser intensificada a cobertura vacinal na região, de moradores entre 3 meses e 64 anos de idade, inclusive com busca ativa. Foram vacinadas 7.400 pessoas na região nos últimos 15 dias. De janeiro até o dia 26 de setembro, foram notificados 56 casos da doença em toda a capital. O número é menor quase que 65% se comparado ao mesmo período de 2019, quando foram registrados 158 casos da doença. A meningite é uma inflamação que pode ser causada por infecções de vários micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Para prevenir a doença, é possível tomar a vacina em todas as unidades básicas de saúde do município. O imunizante deve ser aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses e em adolescentes de 11 a 14 anos de idade. Bom, fica aí o recado. E ainda falando de saúde, os estoques da Fundação Pro Sangue aqui em São Paulo estão em uma situação alarmante. A Fundação Pro Sangue em São Paulo está precisando de doação de sangue com urgência. Os estoques estão terminando e necessitam de reposição imediata. Atualmente, os estoques de sangue dos tipos O negativo, O positivo e B negativo encontram-se em situação de emergência. Os tipos A negativo, B positivo e AB negativo também estão com estoque crítico. Os estoques devem durar somente mais um dia. Segundo a Fundação Pro Sangue, desde janeiro, a saída de sangue está maior que a entrada e a dificuldade para reequilibrar esse fluxo. Se a coleta não aumentar, pode haver risco de desabastecimento, comprometendo o tratamento de pacientes internados ou que dependam regularmente de transfusão. Para mudar esse quadro, a ProSangue faz um apelo à população para que doe sangue. Para doar, basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato. Agora a gente fala do tempo. A quarta-feira será marcada por grandes variações na temperatura. O sol e o calor devem predominar em grande parte do país, mas isso não deve impedir a chuva, que está prevista para a maioria dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora. Você vê na sua tela, ó, o céu está completamente nublado, chove fraco nesse momento e está frio. De volta comigo? Vamos conferir aí a previsão para algumas cidades do país. Todo mundo de olho aqui no nosso telão. A gente começa falando de Palmas, capital do Tocantins. Hoje a cidade deve registrar mais um dia de sol e calorão. A temperatura na região pode alcançar os 37 graus. Outro lugar que também vai enfrentar um dia quente é a cidade de Cuiabá, em Mato Grosso. A máxima por lá pode chegar aos 34 graus. Só que nuvens carregadas devem se formar ao longo do dia, aumentando aí a possibilidade de chuvas fortes. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo, que a situação está bem diferente. A previsão é de mais um dia de chuva e céu nublado. Nesse momento, a capital paulista registra aí 16 graus e a temperatura não deve passar dos 18 graus. Agora, mudando de assunto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso informou que as amostras coletadas na cachoeira em Tangará da Serra
onde foi realizado o chá revelação que tingiu a água de azul, não provocaram danos à qualidade da água ou à fauna da região. O evento foi realizado no último domingo. As imagens publicadas por pessoas que participaram da festa causaram indignação nas redes sociais, ao mostrar o momento em que a água fica azul para anunciar a chegada de um menino. Segundo a secretaria, o responsável pelo evento será autuado por ter lançado o produto na cachoeira. Os valores das penalidades ainda serão definidos. No destaque internacional, o furacão Ian, que passou por Cuba e segue a caminho da Flórida, nos Estados Unidos, ganhou força e alcançou a categoria 4 nesta quarta-feira. Pelo menos 2 pessoas morreram. De acordo com a última atualização do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Ian estava a cerca de 125 quilômetros a oeste da cidade de Naples, na Flórida, com ventos de até 220 quilômetros por hora. Imagens de satélite mostram a força e a violência com que o furacão se desloca para a região. O fenômeno ainda não alcançou o território americano, mas moradores já começaram a se preparar e a procurar áreas mais seguras. Até o momento, 8 regiões do estado receberam ordem de evacuação. O furacão Ian passou por Cuba nesta terça-feira, deixando marcas de destruição por toda a ilha e provocando a morte de 2 pessoas. Houve queda de energia e vilarejos inteiros ficaram completamente inundados após os temporais no extremo oeste do país. Mesmo após a passagem do furacão, Cuba ainda deve continuar sofrendo com as consequências. São esperadas fortes chuvas e ventos de mais de 200 quilômetros por hora. E agora a gente fala sobre o tufão Noru. Depois dos estragos causados nas Filipinas e como já era previsto, o fenômeno chegou hoje ao Vietnã. O tufão Noru chegou à costa central do Vietnã nesta quarta-feira com fortes ventos e chuvas intensas. Segundo o Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica, os ventos eram de 103 a 117 km por hora. Em Da Nang, a terceira maior cidade do Vietnã, os prédios altos balançaram com as rajadas que derrubaram árvores e arrancaram tetos de casas na região central. Várias localidades tiveram apagões. Mais de 200 mil pessoas em todo o país se refugiaram à noite em abrigos com alerta sobre deslizamentos e inundações. O Ministério da Defesa mobilizou cerca de 40 mil soldados e 200 mil membros das Forças Armadas, equipados com veículos blindados e barcos, para possíveis operações de resgate. Quase metade dos aeroportos vietnamitas foram fechados, assim como escolas e escritórios em várias províncias. Segundo autoridades, quase 260 mil pessoas tiveram de sair de suas casas, inclusive no popular destino turístico de Hoi An, onde os residentes foram levados para uma escola. Quanto estrago, né, gente? A natureza aí mostrando a sua força. Bom, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre uma campanha para transformar em sorriso os pedidos dos acolhidos no Dia das Crianças. Ah, e tem ainda eu aqui te esperando. Daqui a pouquinho você não pode perder. Até mais.